Queridos camaradas, um cumprimento especial à mesa, quer ao Carlos, quer ao Fernando, também ao Francisco e aos demais membros da mesa. É sempre um gosto estar convosco, não é a primeira vez que participo no vosso congresso, já tinha participado há uns anos. Um cumprimento muito especial também à minha colega e coordenadora dos sindicatos, não, neste caso, dos deputados eleitos por Leiria do Partido Socialista, a Sara, que está connosco aqui e que nos acompanha. Um cumprimento muito especial à Fundação Frederic Herbert, que está connosco hoje, ao Fabian e à equipa do Fabian. Nós, esta semana, estivemos juntos com o secretário-geral do Partido Socialista em Bad Münstereifel, onde o Partido Socialista foi fundado a 19 de abril de 1973, um momento muito emocionante, de forte ligação entre Mário Soares e Willy Brandt. Tivemos com o nosso secretário-geral António Costa também em Bona, nas instalações da Fundação. É algo que nos irmana, eu digo sempre, já o disse no hemiciclo na Assembleia da República, mesmo confrontando a extrema-direita, nós no PS nunca nos esquecemos que o partido foi fundado nos tempos da ditadura e da oposição ao fascismo. Este ano, estando convosco, estando com tantas mulheres e homens sindicalistas que seguramente estão ao lado do Partido Socialista nesta causa, não gostaria de deixar de assinalar que este é um dia importante que existe para continuarmos a combater todas as formas de violência contra as mulheres. O segundo aspecto que queria assinalar diz respeito ao trabalho que temos feito, em particular na área do trabalho. Eu orgulho-me, como líder parlamentar, de termos podido avançar com a agenda do trabalho digno. A agenda do trabalho digno não é o fim, é, neste momento, um meio para melhorarmos a vida dos trabalhadores, para reequilibrarmos muitas das relações de trabalho entre empregadores e trabalhadores. A agenda para o trabalho digno, acima de tudo, orgulha-me por nós combatermos três aspectos fundamentais. Combater a precariedade, em particular a precariedade que atinge os mais jovens. Em segundo lugar, porque criámos novos instrumentos de conciliação da vida profissional e familiar e nós sabemos que, apesar de tudo, esta conciliação da vida profissional e familiar continua fortemente desequilibrada e fortemente penalizante, ou mais penalizante, para as mulheres. Na terceira dimensão, porque a agenda para o trabalho digno conseguiu ser um instrumento também de uma afirmação política do Partido Socialista como um partido trabalhista. E este é um elemento que para mim é particularmente importante. O Partido Socialista faz parte do conjunto de partidos do trabalho, dos trabalhadores, e nós temos nessa nossa matriz, diria, genética, no nosso ADN, uma marca de defesa do trabalho, daqueles que só conseguem sobreviver e ter uma vida digna oferindo rendimentos do trabalho, tendo salários. E por isso, durante esta legislatura, que completará não mais de 2 anos até ao fim de março deste ano, do ano 2024, eu não gostaria de deixar de assinalar isto. Nós fizemos avançar o salário mínimo nacional, que na trajetória que queríamos até 2026 chegaria aos 900 euros. Fizemos avançar o salário médio nominalmente 40% desde 2015. Tivemos uma agenda de construção equilibrada, mas de construção de melhores condições de trabalho e de melhor equilíbrio entre o trabalho, entre o empregador e o trabalhador, e esse trabalho não está acabado, não está feito, mas foi e deve continuar a ir no caminho certo de valorização do trabalho e dos rendimentos. E fomos capazes nesta legislatura, foi uma legislatura muito particular, onde particularmente os trabalhadores sofreram com a inflação e neste perseguir entre rendimentos e preços, com um forte impacto para a esmagadora maioria dos portugueses que têm contratos hipotecários com um aumento muito significativo das prestações que têm que pagar aos bancos, foi particularmente difícil, mas também foi particularmente importante termos um Partido Socialista que nos momentos de crise fez a diferença face à direita. Nós valorizámos salários,
Aumentamos o salário mínimo, o salário médio. Nós construímos contribuições, contributos, prestações adicionais, especialmente para os mais vulneráveis. Nós fomos construindo uma política social diferente que nos distingue claramente da direita. E é por isso que vejo eu diria com algum otimismo, sem querer ser um otimista irritante, que é uma marca que tem em particular o nosso Primeiro-Ministro e Secretário-Geral, com algum otimismo, olho para este legado e penso que nós chegaremos a 10 de março de 2024 com condições de disputar, neste caso o Partido Socialista, de disputar as eleições e de poder ganhar as eleições e de renovar um governo socialista, marcadamente à esquerda, que continua a desenvolver uma agenda trabalhista. Dito isto, gostaria de entrar em 2 ou 3 aspectos muito importantes para o futuro próximo. É importante defender o nosso legado. É importante defender o legado de 8 anos de governo, de valorização dos salários, dos rendimentos, das pensões, sublinhando os aspectos das pensões, mas é importante falar de futuro. O ano 2024 é particularmente desafiante. E ele é muito desafiante não apenas porque temos eleições. Ele é desafiante porque estas eleições são disputadas num quadro político particularmente difícil. A extrema-direita tem vindo a ganhar terreno no nosso país. A extrema-direita que vende ilusões, a extrema-direita que usa a mentira, a falsidade, que ataca a democracia nos seus pilares mais fundamentais e essenciais, mas que, acima de tudo, se alimenta e se tem vindo a alimentar daqueles ou da conjuntura que faz com que muitos dos nossos concidadãos percam esperança na política e na atividade política, seja ela partidária ou até sindical. Este é um momento difícil, porque perante as dificuldades nós não podemos deixar de braços caídos que a direita e a extrema-direita em particular ganhem o discurso da rua e ganhem o discurso político que lhes permite, mais tarde no Parlamento, impulsionar políticas, iniciativas legislativas ou até governativas que sejam contrárias ao interesse dos trabalhadores. Em 2024, o 25 de Abril cumprirá 50 anos. Mário Soares, em 2024, completaria 100 anos. O nosso camarada Salgado Zenha, em 2023, teria feito 100 anos. É um ano que para nós é um ano marcante, mas é um ano em que nos arriscamos, se não nos mobilizarmos, a acordar no dia 25 de abril de 2024 com um governo de direita apoiado pela extrema-direita. E os socialistas têm que se mobilizar, têm que ir para a rua, têm que ir casa a casa, têm que ir bairro a bairro, cidade a cidade, dizer que, independentemente da escolha democrática que fizermos nas eleições internas do partido, temos que estar todos juntos para derrubar a direita, para dar uma forte derrota à direita e à extrema-direita no dia 10 de março. E digo-vos porquê. A direita alimenta-se da falta de esperança, alimenta-se dos zangados, daqueles que não acreditam que a política e os políticos podem mudar a sua vida, daqueles a quem o pessimismo lhes ganhou a perspectiva de terem um futuro melhor. Mas somos nós, de forma, eu não diria apenas otimista, mas realista, que lhes temos que dizer que as políticas públicas se constroem todos os dias. Que eles podem olhar para a diferença. Olhem para o salário mínimo. Nós chegámos ao governo e o salário mínimo era 505 euros. A direita, de que André Ventura, por exemplo, era um apoiante, militante do PPD-PSD, candidato à Câmara Municipal de Loures do PPD-PSD, apoiante de Passos Coelho, era 505 euros. E diziam-nos que aumentar o salário mínimo ia fazer aumentar o desemprego. O salário mínimo para o ano é de 800, será de 820 euros por decisão do PS, decisão do governo do PS. Mas nós temos que lhes dizer que se o PS for governo, o nosso objetivo tem que ser, na próxima legislatura, ultrapassar
os 1.000 euros de salário mínimo nacional. É o mínimo que nós podemos dizer. É o mínimo. Esta legislatura foi interrompida. Foi interrompida nesta trajetória, neste património que construímos em conjunto. Mas que quando eu olho para as mulheres e para os homens que lutam e trabalham todos os dias, quando entro na Assembleia da República todos os dias e vejo particularmente as mulheres que nos ajudam na limpeza, na cafetaria, que nos ajudam nos trabalhos fundamentais para manter o Parlamento a funcionar, eu penso que só o PS e só uma maioria de esquerda nos permitirá alcançar mais cedo do que tarde os 1.000 euros como salário mínimo nacional. Aliás, eu penso que há condições para ultrapassar os 1.000 euros numa legislatura que termine em 2028. O segundo aspecto que vos queria sublinhar diz respeito à forma como a extrema-direita olha as relações de trabalho. Tem uma visão absolutamente paternalista das relações de trabalho. Como se os trabalhadores fossem propriedade do patrão ou fossem parte de um ecossistema, de um coletivo que tem uma liderança clara, não olhando para o equilíbrio de poder que tem que haver entre trabalhadores e empregadores. E que só a força dos mais frágeis e o reforço da força dos mais frágeis permitirá ter relações laborais sãs que permitam distribuir e redistribuir adequadamente a riqueza criada. Falo, por exemplo, de políticas que combatem os sindicatos democráticos, que estão na rua a combater os sindicatos da CGTP, mas também da UGT, numa lógica perfeitamente destrutiva do movimento sindical e que precisa também que os sindicatos democráticos se empenhem na defesa de uma solução de esquerda para o governo do país. A extrema-direita tem esta visão paternalista porque ela é herdeira do sindicalismo do patrão que vigorou antes do 25 de Abril. E o sindicalismo do patrão não é verdadeiramente sindicalismo. É apenas o patrão a mandar nos sindicatos. E a defesa da liberdade sindical também estará em causa em 2024 se não formos capazes de defender aquele sindicalismo que está ao lado dos trabalhadores, que defende os sindicatos, que defende os interesses dos trabalhadores, não fazendo com que o processo sindical seja infiltrado pela ideia de que os sindicatos do patrão são uma boa solução. E digo isto porquê? Porque o Francisco Madelino falou, por exemplo, do Manuel Lopes. Manuel Lopes que entrou para o sindicalismo ainda antes do 25 de Abril, nos anos 70, onde foi construída a Intersindical Nacional, onde foi construída uma visão diferente do sindicalismo, porque o sindicalismo da corporação, corporativista, do tempo da FNAT, que não era o Inatel, do tempo da FNAT, da Federação Nacional para a Alegria no Trabalho, salvo seja, acho que era assim que se chamava, da FNAT, esse não é o sindicalismo que nós precisamos. E a frente sindical do Partido Socialista, dos socialistas, será decisiva em 24 para mobilizar a defesa de um socialismo livre e democrático. Há um terceiro aspecto que quero sublinhar, que são as grandes opções do governo e as grandes opções em torno do caminho do país. O Partido Socialista, nos últimos 8 anos, não se limitou a dizer aos portugueses que não queria, ou que queria, de alguma forma, desconstruir a armadura que a Troika tinha criado em Portugal. E que a armadura que a Troika tinha criado em Portugal e que teve, evidentemente, não só o beneplácito, mas o apoio entusiasta da direita portuguesa. Nós construímos uma ideia de país. O país que tem 50% das exportações, o país que capta investimento direto estrangeiro, o país que desenvolve a agenda do trabalho digno, o país que faz crescer o salário mínimo e o salário médio, é um país que procura construir para os trabalhadores uma ideia de um salário que se valoriza e que se valoriza a partir de forma sustentável de uma economia diferente, em que produzimos produtos diferentes. Foi por isso que iniciámos, em torno das agendas mobilizadoras, uma forma diferente de construir a relação entre a atividade produtiva e as próprias universidades. É aí que estão as oportunidades para os mais jovens ficarem e não partirem. E isso é uma coisa que eu gostaria, é um elemento que eu gostaria de sublinhar.
Falam da imigração dos mais jovens. A imigração dos mais jovens, feita por razões económicas, é sempre uma derrota do próprio país. Mas deixem-me dizer, entre 2013 e 2014, imigraram 260 mil portugueses. Há hoje portugueses a emigrar? Sim. Mas nós reduzimos os números da imigração para metade quando comparamos com os anos 2013 e 2014. E quando dizem que não estamos a gerar oportunidades, estamos. Porque há muitos que estão a escolher ficar e podem ficar, porque felizmente os salários em Portugal já não são em 2023 aqueles que eram em 2015. E há que somar outro elemento particularmente importante nesta questão da construção dos salários do futuro e das oportunidades do futuro. É que nós estamos a construir este futuro em conjunto com os portugueses, sem construir esta ideia de competitividade a partir de baixos salários. E é por isso que continuamos a insistir no aumento do salário mínimo, no aumento do salário médio, também de forma sustentável, construindo produtos e serviços diferentes que transacionamos nos mercados internacionais e que vão permitir a todos ter melhores salários. Caros amigos e caros camaradas, o combate vai ser difícil, vai ser duro, pode não ser bonito, vai ser particularmente difícil, porque a direita encontrou o alibi perfeito. Não quer falar de política, não quer falar de opções políticas, prefere falar de justiça e apontar-nos o dedo. E apontando o dedo, desviar os portugueses, desviar a atenção dos portugueses da sua agenda política, económica e social. E é esse erro que nós não podemos cometer. A nossa preocupação é a vida dos portugueses, é neles que temos que centrar as nossas atenções. Queridos e queridas camaradas, o momento, há que dizê-lo, o momento é de combate rua a rua, bairro a bairro, cidade a cidade, para ganhar as eleições no dia 10 de março, para ter um novo Primeiro-Ministro socialista, um novo Governo socialista e para continuar a defender o direito e os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. O PS tem uma vantagem. A corrente sindical socialista e a vossa corrente sindical em particular aproxima-nos sempre da realidade, do chão, do território, da vida concreta dos trabalhadores e das trabalhadoras. E isso é uma vantagem que o PS tem, é uma vantagem para a construção de políticas públicas, é o nosso ADN e por isso, muito obrigado pelo convite, vamos ao trabalho, vamos à luta, vamos ganhar as eleições no dia 10 de março. Muito obrigado.